episódio de hoje a gente vai falar sobre a pivotização da advocacia tradicional. O que eu quero dizer com isso? Os advogados old school, ou advogados de uma era pré-digital... Tradicionais, para falar bonito. Tradicionais. Advogados tradicionais, eles começam a se obrigar a se digitalizar, a vir para um mundo novo. E a gente, para falar sobre isso, eu convidei o Tobias, que é meu co-host. Bom dia, Tobias. Bom dia. Boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horário, pessoal. Exato. A gravação é de manhã, mas vamos embora. Exatamente. E convidei também a Vanessa Irala. A Vanessa vai falar conosco. Ela é advogada que tem uma carreira sólida, já atua há 20 anos de carreira. E ela trabalha na área do direito trabalhista. E ela passou por isso. Esse movimento em que começou no off e em algum momento ela percebeu que precisava vir para o online. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda à mesa. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite também para todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui, batendo um papo, né, contando um pouquinho da história e também podendo agregar na vida de outros advogados que estão aí com dúvida do que fazer na vida deles. E foi justamente isso que a Vanessa estava contando para nós aqui antes de entrar, né? Uhum. Que da nossa audiência, lá no Instagram, as pessoas que nos seguem, tem bastante jovens que estão começando na carreira, mas tem também aqueles advogados de outrora, aqueles advogados que já atuavam antes desse movimento de digitalização, que de repente eles se sentem um pouco perdidos. E a ideia é falar hoje, nesse episódio, para essas pessoas. Como que faz para entrar nesse mercado digital que parece um monstro, mas que, na realidade, eu diria que é mais simples do que o tradicional. O que tu acha, Tobias? Não, é exatamente isso. Até porque é necessária essa mudança de percepção e mindset. E eu acho que tu tem muito a acrescentar, né, com relação a isso, pela tua história. Então, conta pra gente um pouco da tua história, Vanessa. Tá, tudo começou em 1976, quando eu nasci. Acho que não precisa tanto, né? Bom, mas vamos lá. Eu me formei em 2000, então eu tenho 22 anos de formado, vou fazer 23 anos de formatura. Mas, antes de me formar, muito antes de me formar, eu passei num concurso público, tinha 18 anos de idade. E aí, o que eu fiz com esse concurso, né? Assumi uma carreira, fui trabalhar no direito com a parte pública, fui exercer a carreira pública e tudo mais. Qual era o cargo? Eu era técnico administrativo num concurso público federal. Passei com 18 anos. Aqui em Porto Alegre? Sim, tá. Eu fui a 5ª colocada no concurso para a alegria do meu pai e para meu... Os teus pais eram servidores também? Sim, eu tenho um histórico familiar de funcionalismo público. Então, isso foi, assim, um grande ganho para eles, né? Em termos de conquista. Nossa, minha filha mais velha, né, passou num concurso aos 18 anos. Nossa, eu era... né, considerado assim, meio gêniozinho. Mas aquilo ali não me deixava feliz. Eu sabia que aquilo ali seria uma etapa. Da turma da frente da sala. Capaz, eu era da turma do fundão, sempre fui. Inteligente, então. Então ela tá na mesa certa. Cara, sempre do turma do fundão. Assim, ó, eu não posso falar isso publicamente, mas eu vou falar. Tipo, eu não sou bom exemplo para minhas filhas. Eu colei na faculdade, eu fazia festa direto, enfim. Mas eu trabalhava de dia e fazia PUC à noite. E aí, o que acontecia? Eu gostava muito daquilo ali. Eu dizia que eu pagava consumação na PUC porque, para mim, era uma festa, né? Eu trabalhava, a parte difícil eu fazia durante o dia e a faculdade era bom, era prazeroso. E eu sempre tinha uma coisa clara, que eu queria ser advogada. Então, vou advogar. Aí eu tinha amigas que, eu quero ser juiz. Não, eu queria ser advogada. Só que demorou, claro. Depois de formada, 3 anos depois, eu saí, pedi exoneração de um cargo público, que eu era estável. Mas como é que era a renda do concurso? Era boa, razoável, tá? Porque o Poder Executivo não é o que melhor paga. O que melhor remunera é o Poder Judiciário. Mas ali com 18 anos, tu já tinha um salário bom. Cara, óbvio, muito melhor. Meus colegas todos eram estagiários. Eu ganhava, 10 vezes mais, que um estagiário, sabe? Eu acho que dava para considerar assim. Sabe? Hoje em dia seria... Porque eu já estava no topo de carreira. Só o fato de fazer vários cursos, porque daí eu comecei a me meter em um monte de coisa. Bom, quando eu pedi exoneração, tinha 23 anos, eu já era diretora dentro de um setor lá que trabalhava com a parte de
contratos terceirizados, aposentadorias, pensões e tal. Eu já estava me envolvendo com a parte trabalhista e também, claro, de servidores públicos, a parte do direito administrativo. Gostava muito daquilo ali e aí eu precisei assim de uma forcinha na época para tomar essa decisão. Não, vai lá, tu pode, não sei o quê, vamos advogar e tudo mais. Tá, beleza, vou advogar. Só que eu saí com a mentalidade de servidora pública. E aí eu não me dei bem nos primeiros anos. Foi muito difícil. E uma pergunta que é muito comum na nossa audiência ali é a questão do medo da opinião alheia. Por exemplo, teus pais. Nossa. Vou sair do concurso, vou advogar, pai. E aí? Assim, ó, claro que foi uma coisa que foi preparada. Foi muito difícil, não aceitaram. Mas o pai e a mãe sempre tiveram essa coisa de acolher. Eles chegam a um ponto, quando eles se dão conta que não vai ter, né? Eu tô irredutível. Então, assim, tá, vai, a gente vai te desejar o melhor. Mas não foi fácil. E eu me lembro, sabe o que aconteceu na época? Eu comecei a ficar tão nervosa, que eu comecei a falhar minha voz, eu já não tinha mais voz. Eu passei, assim, quase um mês afastada, e ia para perícia médica e tal, e ninguém conseguia achar. Eu tinha uma médica que eu consultei, que começou a me dar remédio para alergia, achando que eu estava com uma crise alérgica, sabe? Que eu ia ter um treco e tal, me deixou 15 dias afastada. Até que meu padrinho disse, não, vai lá num médico bom, um otorrino que eu tenho, e consulta com ele. E o cara me examinou, fez aqueles testes de enfiar um negócio, uma mangueirinha na garganta. Ele disse, olha só, tu não tem nada, tu tá tão nervosa, tão tensionada, que as tuas cordas vocais estão separadas e tu não consegue falar. E aí eu vi que eu precisava tomar essa decisão. E aí tem um detalhe que é aquela conversa que eu tive com o Tobias, que o Dani já falou pra mim lá em Campos do Jordão. Ele falou, cara, se a gente parar pra pensar, os nossos pais, eles querem o nosso bem. Claro. Mas a gente já nasce na mesa errada. É. Porque, olha só, vamos pensar na história da Vanessa. Sempre. Ela sai do concurso com uma puta pressão, porque se não dá certo, o pai dela vai dizer pra ela, pô, minha filha, eu te falei. Botei todo esse dinheiro lá. E isso aí... já começa uma pressão, porque quando o pai paga a faculdade pra gente... então, no teu caso não foi? Não foi isso. É que eu também sou meio híbrido, mas eles pagaram várias, né? Então, eu tenho também que reconhecer que eles também tiraram do esforço deles para me colocar ali. Então, eu tinha que dar uma retribuição. Tem essa pressão também, né? E mais a questão do próprio respeito. É isso, né, Vini? É isso. Falou? Não, sim, eu ia perguntar pra Vanessa se tu quer falar isso, né? Sobre os teus pais pagaram a sua faculdade, tu pagou? Uma parte eu peguei crédito educativo e eu mesma pagava uma parte. Outra parte eu acho que eles ajudavam. Tinha uma coisa assim, eu não me lembro exatamente. Eu sei que depois que eu saí da PUC eu também fiquei um bom tempo pagando. E até eu acho que por isso eu segurei um pouco a minha saída, né? Sim. Do serviço público. Mas, assim, claro que tinha. Eu morava com eles e tudo mais. E é uma coisa, assim, porque é muito pautado pelo medo, sabe? Eu acho que é essa a contribuição, assim, que eu acho importante os advogados, jovens advogados, terem, né? Tanto aqueles que estão no início, como aqueles que precisam pivotar na carreira. Chega num ponto de inflexão que a gente ou sobe, ou dá uma virada efetiva, ou vai cair. E, assim, o que a gente tem percebido é que a advocacia tradicional, ela faz isso. Só que não é só uma vez na vida que essas coisas acontecem. São muitas vezes que a gente precisa pivotar na nossa vida, na nossa carreira, nas nossas escolhas. E isso daí veio nesse momento. A primeira vez, eu acho que grande momento, foi nessa vez. E aí eu me dei conta, não, eu não estou conseguindo tomar essa atitude, não, eu vou tomar. E eu tenho até hoje a minha carta de exoneração. Pra lembrar. Um quadro. Quase. Tenho ela lá. E assim, é um marco, né, de uma decisão que eu precisei ter muita coragem. E no teu caso, pelo que tu falou agora há pouco, os teus pais chegaram no momento que apoiaram. Eles tiveram ali, talvez, a maturidade de entender que aquilo ali, bom, é um ponto de inflexão, não vai voltar. E já que não vai voltar, eu vou apoiar para tirar essa pressão delas. Claro. Mas tem pessoas que não apoiam. Tem pais que não... Tem pessoas que não recebem o apoio dos pais nessa decisão. E aí tu pensa, o cara já tem que começar com todas as dificuldades do mercado. E ainda com uma pressão gigantesca nas costas, porque, tipo, tem que fazer dar certo, porque se não fizer, eu vou passar vergonha perante meus amigos, perante minha família, todo mundo me avisou para não fazer isso. E aí ela começa a duvidar da própria fé. Total. Total. Isso aí. E aí chega um ponto que ela mesma se derrota. Exato.
E a Vanessa falou uma coisa também que é interessante, que não é só uma vez que ela toma essa decisão. Ao longo da vida, a gente vai se deparar com diversas encruzilhadas em que a gente vai ter que bater no peito e falar assim, cara, eu vou mesmo que eu caio na frente. Isso. Mantém a posição, né? E aí eu acho que é uma linha de corte absurda. Quantas pessoas deixam de empreender por conta desse medo, velho? É que se tu tem medo, tem que ir com medo mesmo. Vai com medo. É isso aí. É só tu saber onde tu quer chegar. Sim. Isso tem que estar muito claro. Saber onde tu quer chegar. Porque senão as pivotizações vão nos levar para qualquer lado. Porque a gente, no pivô, tu tem essa margem enorme, Duas né? coisas que eu falo pra galera que tá passando por esse problema. A primeira delas é enxergar a recompensa. Tá, eu vou fazer isso. Tem grande chance de dar errado. Eu sempre falo isso, cara. Eu tenho umas metas ambiciosas, mas eu falo pra galera lá, cara, é provável que vai dar errado. Eu penso que vai dar errado. Mas tem 1% de chance, cara. A gente tem que se abraçar nisso. Então, assim, enxerga a recompensa. Se der certo, o que eu vou ganhar? Né? Qual é a vida que eu vou ter se isso acontecer? E a segunda coisa, cara, é se comprometer. Eu sempre uso uma historinha que uma vez a gente queria jogar futebol, era inverno, e o campo ficava do outro lado de um valo. A gente chama aqui no Rio Grande do Sul valo. É uma espécie de rio, pequenininho. E era inverno, a gente não podia se molhar, mas a gente queria muito jogar bola pro outro lado. O que eu fiz? Eu peguei a bola e dei um bico lá pro outro lado. Eu falei, cara, agora a gente vai ter que buscar a bola. Eu me comprometi. Vai ou vai. Então, assim, enquanto tu toma uma decisão, vai lá, faz um post. Tá decidindo advogar, faz um post. Cara, a partir de amanhã eu vou começar a advogar. Te compromete publicamente, porque daí tu não tem volta. Isso. Então, assim, tenta emular algo pra forçar você a ir adiante na tua decisão, né? Então, eu acredito que essa é bem importante. E aí, Vanessa, depois que tu decidiu ir pra advocacia, como é que foi os primeiros momentos ali? Foi... Posso falar palavrão? Pode, tá liberado. Foi uma merda. Foi horrível. Porque assim, ó... o que aconteceu? Que ano isso? 2004. Eu fui trabalhar num escritório que atendia servidores públicos. Porque, claro, eu tinha um know-how lá dentro. Né, de direito administrativo e tudo mais, fazia o atendimento, né, dentro dessa área. E conhecia mais do direito administrativo e direito constitucional, focado no servidorismo público, mais do que o direito do trabalho. O direito do trabalho eu comecei a desenvolver um pouco tempo depois. Aí, o que aconteceu? Eu tinha a mentalidade de servidora pública ainda dentro de mim, por mais que eu almejasse ter, né, uma carreira dentro do empreendedorismo, mas eu não me sentia preparada. Daí vem a questão da autoconfiança, né? De ter assim, essa condição. Eu achava que eu poderia me dar bem dentro de uma grande banca. Então, por muitos anos, eu pipoquei dentro de escritórios, bons escritórios e tudo mais, mas isso daí não me dava o retorno que eu queria. Não era os 20K. E aí, entrando no tema do podcast de hoje, né? A advocacia tradicional, ela tinha um viés de direcionamento pro advogado que entrava no mercado naquela época, que esse era o caminho. Uhum. Tu tinha que entrar para um escritório em que já existia. Uhum. Tipo, porra, quem é que vai se formar e vai começar o próprio escritório num universo em que tu não tem como prospectar cliente, num universo em que tu tem que ter uma estrutura. Então, as pessoas não tinham essa possibilidade. E como não tinha essa possibilidade, criou-se uma cultura no direito em que para te entrar no mercado, tu tinha que trabalhar no escritório, tu tinha que fazer teu pé de meia e depois disso tentar empreender, caso tu tivesse uma forma de alcançar um cliente, por exemplo, pegar um sindicato, alguma coisa assim. Sim. Mas essa é a mentalidade do advogado lá dos anos 2000. Sim. E aí tu passou por várias bancas depois. Antes disso, eu vou complementar a ideia que a gente tinha, né? O que o advogado precisa entender, né? Os mais novos, os mais antigos, talvez os mais novos não conheçam tanto, mas os mais antigos, a gente tinha aqueles outdoors na cidade, que era o lugar onde a gente passava de carro e via, né, as propagandas e tal. Então, tudo aquilo que estava acontecendo tinha a propaganda daquilo ali. E o digital, hoje em dia, ele é um grande outdoor para o advogado. Exato, né? exato. Então, hoje a gente não está mais passando de carro e observando os outdoors, mas a gente está no digital, a gente está no celular. E funciona assim. É um meio, na verdade, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que a gente está muito mais no digital do que no presencial. Então, qual é a forma que eu tenho de ser vista? Né? É estando no digital. Então, não tem outra saída. Bom, daí depois, respondendo a tua pergunta, depois que eu saí, né, do serviço público, fui trabalhar em grandes bancas, eu
tinha aquela sensação, assim, de que, tá, minha vida tá aqui, legal, mas aí não é bem isso que eu quero. Aí, o que acontecia, tá? Que é também a mentalidade dos empresários antigos do direito. Eles pegavam... conseguiam advogados que tinham um bom conhecimento técnico para fazer parte, né, da equipe. Só que eles também vinham com essa mentalidade. Olha, se tu não sair daqui, né? É uma oportunidade para ti. Aqui é uma oportunidade, né? Fique aqui, porque o mercado é muito ruim. Então, isso tinha uma coisa de um terrorismo, um medo de perder. E, assim, sempre ficava essa coisa. E eu vejo muito, assim, dentro do teu trabalho, agora vindo para o advogado sustentável, né? Que, poxa, o nicho de sustentação. Quer dizer, tu disponibiliza no curso, né, todo o material teórico e a gente pode utilizar isso a qualquer momento. Quer dizer, assim, tá repartindo, tá multiplicando conhecimento e não tem medo, né? Eu me lembro numas primeiras lives que eu assisti, tu disse assim, minha OAB não sei o quê, procurem lá, porque eu vou... Assim, se quiser pesquisar meus processos, pode pegar tudo. Sabe, essa coisa do sem medo. E eu vejo o advogado tradicional, a advocacia... Nossa, Deus o livre, sabe? Assim, é uma proteção, né? É uma proteção. O concorrente e tal. Cara, eu não sou assim. E outra coisa, tu falou aí da pressão dos escritórios em manter aquele talento técnico que ele conseguiu ter dentro da equipe, né? E aí uma coisa um hack que eu utilizo para mim mesmo é assim, e vou falar agora pra galera que tá nos assistindo, né? Tu já deve ter visto aí que tem pessoas bem menos qualificadas do que tu, ganhando muito mais. E sabe qual é a diferença entre você e essa pessoa? É que ela teve a coragem de fazer aquilo que tu não teve. Então, assim, essa presilha moral, essa presilha psicológica que as grandes empresas do direito te colocam, tu tem que te libertar dela. Tanto as presilhas psicológicas que os teus pais e teus amigos te colocam, como também os próprios escritórios. Tem sol do outro lado do muro, eu sempre falo isso. Então, assim, te liberta. Olha, o que eu posso fazer para ter uma sorte melhor na minha carreira? E outra, o tempo ele passa muito rápido, cara. A gente vê isso, o marco de verificação de tempo é as crianças, né? A gente vê os bebezinhos nascendo, quando vê eles já estão jogando bola, quando vê eles já estão com barba. E aí, tu não fez nada. Então, assim, daqui a 10 anos tu vai estar lá na frente do espelho, escovando os dentes, e tu vai estar fazendo a mesma coisa que tu faz hoje. Se tu não fizer, os outros vão fazer e tu vai assistir. A verdade é essa. Então, seja o protagonista da tua vida. Quem não faz acontecer, assim, vê acontecer. Vê acontecer. Então, cara, se tu não assumir as rédeas da tua vida, outra pessoa vai assumir. Então, eu acho que essa é a grande virada. Não sei para quem é servidor. Por exemplo, eu nasci numa família de servidores públicos. Meu pai era servidor e minha mãe também. Teus pais eram concursados também? Os dois, né? Então, só que não existia... E tu teve essa pressão para fazer concurso? Não, sim, evidentemente, claro. Não, volta e meia. Esses tempos minha mãe me mandava uns editais, assim. Eu também sabia. Ela me mandava uns editais, daí eu mandei para ela um print da minha conta. Daí eu digo, não, mãe, deixa quieto. Isso aí esse edital não tá fechando. Só que não. Sabe aquela cena do Tropa de Elite em que ele não lembro o nome do personagem, mas ele vai fazer uma tatuagem e ele quer tatuar o símbolo do BOP. E aí o tatuador fala pra ele, não, tem uma Índia aqui. Mas, mãe, te amo, tá? Assim era meus amigos chegavam bem, cara... Tem um edital aqui da Polícia Federal. Porque eles fazem porque eles se preocupam com a gente. Não, as razões elas são as mais legítimas possíveis, são nobres. Mas, cara, eu falava assim, meu edital, meu plano é esse, eu vou até morrer com ele. Eu vou cair, levantar e vou fazer acontecer. Porque não dar certo não é uma opção. Vai dar errado, mas não dar certo não é uma opção. O que eu quero dizer com isso? Vai dar errado é porque tu vai chegar neste ponto aqui e tu vai ter que ter um pivô, né, para te mudar e desviar e para te voltar à linha certa. Não é que tu vai ter obstáculos. Cara, então, vai dar errado, mas no final vai dar certo. Ontem eu fiz uma live em que eu falei assim, cara, tu que é mimimizento, tu que vai entrar vítima do mundo e vai desistir daqui a 2 meses, não entra. Eu não quero o teu dinheiro. Eu quero a galera que entrar e tem a mentalidade aquela que a gente busca nas pessoas, que é a mentalidade do ajuste. Assim, tu não vai acertar de primeira. Tu vai precisar colocar o time em campo, ver onde tá errando, fazer o famoso debriefing, e depois ajustar os pontos que tu achar necessário. Fez os ajustes, não vai dar certo de novo. Tu vai ter que debriefar de novo e vai ter que ajustar. E tu vai ter que fazer isso até dar certo, tá? Então, tu que entra em campo e dali a 2 meses troca de projeto, troca de jogo, tu vai passar a vida inteira fazendo isso. Tu eu não quero no meu time, tá? Então, assim, ou tu muda, amadurece, cresce, entende que o sucesso é um processo difícil,
E graças a Deus que é assim, porque senão todo mundo teria sucesso. E se todo mundo tivesse sucesso, não teria graça nenhuma. E aí, então, assim, ou tu entende que o sucesso é um processo difícil e vem pro time dos vencedores, ou tu vai ficar eternamente sentado na mesa errada. Assistindo os outros, né? Até porque é o seguinte, se deu certo, tu tem que manter dando certo, porque certamente se tu ficar no comodismo, naquele mindset de, ok, estou estável, cara, aí tu pivotizou para baixo. E outra, não seja aquela pessoa que fica reclamando por reclamar. A minha esposa é advogada também, ela trabalha num grande escritório. E ela fala que tem pessoas que têm o hábito de reclamar. Elas nem pensam aquilo. Elas simplesmente falam, externalizam, porque elas criaram o hábito de ficar reclamando. É uma cultura que se internaliza dentro da gente. E quando pessoas assim se encontram, cara, cria-se, como diz a Isabela Albuquerque, ontem no grupo da Cúpula, um mastermind de pessoas que não querem dar certo. É tipo assim, eu tô com uma dor aqui no dente. Ui. Não, pode seguir. E aí, não, mas a minha dor é maior, a minha dor é no braço. E aí vai. E aí, não, mas a minha dor é no corpo todo, a minha dor é no ombro, a minha dor é... Daí cada um tem uma dor maior do que a outra e as pessoas ficam se disputando. Eu acho assim, ó, é a história da mesa certa, né? E a história das velhas que tu falou, né? Sim. Das velhinhas. Da igreja, que cada um tem uma doença pior do que a outra. Então, assim... Que fazem chá da tarde pra falar qual é a doença que é pior. Que é pior. E aí, assim... Se tu não tá doente, tu vai ficar doente. Exatamente. E é aquela, já começa a querer ficar pra te até inserir pra te no grupo. Vamos se inserir no grupo. Sensação de Cara, tá pertencimento. todo mundo... Exatamente, tá todo mundo doente aqui. Eu também tenho que ter alguma coisa. Já vai, o que eu tenho aqui? Vou procurar. Arranja. Então, gente, eu acho que aquela lógica de que nós somos a média das 5 pessoas que mais são próximas a nós, ela vale, ela é real. Porque se eu não sou tão bom quanto aquela pessoa que está próxima a mim, eu já tenho o exemplo e quero estar ali. Eu quero estar naquela mesa. Então, isso aí é uma... Cara, eu sempre quero estar com pessoas melhores E do aí, que eu. a grande notícia é que o dinheiro compra a mesa certa. Claro. Vou dar um exemplo prático disso. As mentorias. Eu comprei a mentoria do Vitor Damasio. Cada centavo. Paguei 30 mil reais. Porque eu queria uma informação. Eu não queria ver a mentoria, nada. Eu queria uma informação que ele tinha para me dar. Conseguiu? Consegui. Só que além da informação que eu queria, eu vi que daquele grupo que eu tava, tinha grandes players no mercado. Entre eles, o professor Marcos Salomão, que talvez do nicho do direito seja um dos maiores players que a gente tem aqui, se não o maior. Quando eu entrei no grupo, falei com ele me chamou no WhatsApp, assim, em questão de minutos, e falou, cara, Vitor, Tipo trabalho. Vini, né? Vamos conversar, vamos fazer uma live, vamos fazer um collab. E aí o seguinte, véspera de lançamento. Essas lives que eu faço com ele, daqui a um pouco eu vou atrair pessoas que estão na audiência dele. Se eu vender mentoria para essas pessoas, eu já paguei meus 30 mil mais do Vitor. Claro. E além dele, tem outros grandes players no mercado lá. Então, olha a importância de estar na mesa certa. Não só tu absorver o pensamento positivo dessas pessoas, mas monetariamente mesmo. Exato. Vai acabar desaguando ali. Quer ver, ó? E pra ele também. Com toda certeza, ele vai se deparar com pessoas lá e vai pegar É um jogo pessoas de ganha-ganha, velho. Cara, Com certeza. De ganha-ganha de pessoas que estão querendo ganhar. Todos. E esse é o Por diferencial. isso que não existe concorrência. Quem pensa em concorrência tá fadado à falência. Mentalidade Se tu pequena. pensar que a pessoa que tá jogando o mesmo jogo que tu é tua parceira, aí tu não tem fim. E outra... O DNA Sustentável, o evento, olha a quantidade de parcerias. Eu já fiz parcerias com isso. vários que eu isso. conheci pessoalmente lá, que estavam só assim, a gente se via nas aulas, nas tutorias e tudo mais. Mas pessoas que a gente almoçou, jantou e tal, a gente está se trocando, fazendo projetos juntos, atendendo clientes juntos. Então, assim, não é só... e agora eu vou desenvolver um nicho e aí vou tocar esse nicho. Não, é um hall de conhecimentos, né, que a gente adquire e a mentalidade que muda, que isso faz toda a diferença na nossa E profissão. aí, entrando de novo no tema do nosso podcast de hoje, que é a questão da pivotização do advogado tradicional para o digital. O advogado tradicional, ele era aquele cara que ficava com medo de compartilhar. Total. Eu descobri aqui uma ação, eu vou reter para mim, vou explorar esse mercado aqui. Só que assim, no digital, tu pega as coisas por osmose. Então, se tu tá no grupo certo, vem uma pessoa que tem uma ferramenta que tu não sabia que existia. Vem uma pessoa que tem um insight de rotina interna do escritório que tu não sabia. Então, tu acaba pegando e tu compartilha com ele também. São várias validações acontecendo instantaneamente e simultaneamente. Exato. Enquanto o tradicional tá lá fechado no escritório dele, com uma venda nos olhos e dizendo, eu vou explorar isso aqui, que é um negocinho desse tamanho. E daí, e se aquele nicho morre, e se Meu aquilo Deus. lá deixa de acontecer, ele morre de fome.
Exatamente. porque ele ficou numa ilha. Total. Quer ver uma situação? Eu presto consultoria empresarial para um escritório de advocacia tradicional. E aí, um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos que os sócios têm, além de ter muita dificuldade em delegar tarefas, é o atendimento. Eles disponibilizam o telefone pessoal para os clientes. Conheço uma pessoa que faz isso. Só... Mas é diferente. Aí, todos os clientes ligam para os sócios. Só que, às vezes, ligam para o sócio A e o sócio A está numa audiência e não pode atender. Daí, ele mandou mensagem para o sócio B, que respondeu uma coisa. E aí, logo em seguida, o sócio A viu a mensagem e respondeu também. E aí, o cliente diz, não, mas não é bem isso daí. E aí, entra em conflito. Não, mas o fulano disse, cara... Ferramenta de gestão. Vamos instalar um WhatsApp Business? Vamos? É possível, sabia? Você entra lá na sua operadora, contrata uma linha de telefone por R$30 mensais e você instala um WhatsApp Business. Às vezes o óbvio precisa ser dito, Nossa, mas estão há meses para fazer isso, porque daí, assim, tem que pensar numa mensagem, porque daí os clientes têm que se... Cheio de objeção. Cheio de uma mensagem para os clientes se desconectarem do meu telefone pessoal para migrar para o WhatsApp Business. Como se isso fosse... Nossa, isso vai dar cara de profissionalismo, é o contrário. Deixa eu te falar uma experiência pessoal. O direito empresarial, ele é glamouroso. Todo mundo quer trabalhar com... Tu vê os suítes lá, aquela série, todo mundo, que lindo, né? Mas a minha experiência, como um advogado preguiçoso que sou, porque eu falo isso com certo orgulho... Preguiçoso inteligente, né? Porque tem os preguiçosos burro que daí... É o preguiçoso que gera valor, né? É, claro. Eu não nasci para carregar pedra. Eu penso assim, né? Pode ser que eu esteja aqui pregando uma arrogância, mas eu não quero carregar pedra. Nem eu. E aí, quando eu comecei a ter experiência com a advocacia empresarial, atender empresários, eles queriam falar comigo. Só que eles queriam falar comigo no tempo deles. Ou seja, meia-noite, 11 horas. E se eu não respondesse em 10 minutos, não prestava, me xingava. Aí tu ia ver os honorários lá, porque eu atendia pequena e média empresa. Era o cara que mais atrasava. Pessoa física, eu tinha um monte, os caras pagavam em dia. O empresário estava sempre enrolado, não pagava. Então, claro que tu tá falando aqui de um outro público. Mas o pequeno empresário, o médio empresário, cara, eu não quero nem pintado de ouro na minha frente. Não quero. Eu já decidi lá no escritório, a pessoa física. Eu quero trabalhar com quantidade de clientes e com pessoa física. Por quê? Porque se eu não gostar da cara do Tobias, que é meu cliente lá, eu demito ele. E não vai fazer a menor diferença. Porque eu tenho 100 clientes, 99, 100, ainda não é mesmo. Agora, se eu tiver 10 empresários trabalhando para mim, pagando um horário de 20, 30 mil reais por mês, um sai, foi boa parte do meu faturamento. Mas tu vê que um procedimento de gestão ali, tu internalizar um aplicativo de mensagens, distribuir entre equipes, já muda tudo, né? Com certeza. Totalmente. E a gestão do tempo, cara. Eu acho que a gestão do tempo é o fator principal hoje, especialmente para quem já está com uma empresa estruturada, com lead, com gente chegando, com a coisa acontecendo. Se tu tem uma gestão do teu tempo, este vai ser o fator determinante para saber se a tua empresa vai estourar, vai dar certo, vai explodir para cima, né, que nem eu falo, ou não. Porque se tu não tem a gestão do teu tempo, tu vai te emaranhar naqueles processos que não funcionam, tu não vai fazer os ajustes necessários, tu não vai identificar quais são os procedimentos mais eficazes para aquelas situações que travam a tua empresa. E como é que tu, que tem só 24 horas no teu dia, vai conseguir resolver todos esses problemas? Se tu não tiver gestão de tempo, aí tu nunca mais vai conseguir resolver os problemas de escalabilidade da tua empresa. Então, quando tu falou essa questão do vai ter que se atender no meu tempo, eu já tenho uma estratégia diferente, que inclusive gera valor para o meu tempo. Sabe qual é, Vini? Isso aconteceu naturalmente. A partir dessa questão da virada de mentalidade que o curso me proporcionou, o meu tempo também se tornou escasso. E eu não valorizava o meu tempo da forma que ele deveria ser valorizado. O que acontecia? O ticket do meu tempo era baixo e automaticamente eu tinha um desperdício de energia em coisas desnecessárias. Eu comecei a perceber que se eu começasse a aplicar o meu tempo e a minha energia nas coisas que geravam resultado, eu comecei a gerar resultado para outras pessoas e o meu tempo também automaticamente se tornou mais escasso. As pessoas que precisavam do meu tempo acabavam me demandando mais e eu também acabei tendo que precificar isso de uma forma diferente. Hoje, o meu tempo ele é praticamente 2 a 3 vezes mais caro do que era antes, mas justamente porque eu comecei a ser também valorizado por aquelas pessoas. Entra em campo uma parada muito forte,
que é o gatilho mental do desapego. Total. Porque quando tu tem 10 clientes que tu fala assim pro cara assim, eu não quero, não tem como te atender nesse momento. Não tem. Nossa. Cara, cria uma força magnética que ele quer você a todo plano. Justamente Exato. isso. E essa é a questão, assim, da gestão do tempo, porque, assim, o que eu digo para os meus clientes do trabalhista empresarial? Quando tudo é importante, nada é importante. Prioridade. Né? Então, a gente precisa estabelecer prioridade. É prioridade tu ficar peticionando até as 10 da noite ou tu ficar pensando numa estratégia de negócios para que aquela demanda não demore tanto tempo e tu consiga receber mais rápido os honorários para... né, acertar. Prioridade é uma palavra-chave. Ô, Tobias, o que é prioridade pra ti? Cara... É tu investir no tráfego ou tu comprar um iPhone? Depende. Não, mas não, é claro, eu é sei rápido. dessa história. É rápido. Mas tem gente que não tem isso. E conta essa história porque é muito boa. Eu sei, muito boa. Na verdade, a gente tem a é mentoria e aí eu me responsabilizo demais pelas pessoas que estão lá. E eu atendo individualmente. Quando a galera não tá tendo resultado, eu atendo, né? E eu sempre acredito que... Dá teu WhatsApp também, né? Sim. Isso aí foi uma das coisas que o Vitor me falou, né? Como é que tu fala com teus alunos? Eu falei, os 912 alunos que eu tenho tem meu WhatsApp pessoal. E ele falou, tu quer que eu te diga isso ou tu já entendeu? Não, já entendi. Mas aí o que acontece, né? Quando eu vou identificando problemas dos alunos, eu não tenho braço para atender todo mundo, mas eu sempre me disponibilizo a atender aqueles que levantam a bandeira ali e pedem socorro. Vini, não tô conseguindo fechar contrato. O problema, normalmente, quando a pessoa não tá conseguindo faturamento na advocacia, ou é porque a máquina de prospecção dela tá com problema, não tá vindo lead, não tá vindo oportunidade para ela, ou o problema tá no atendimento. Ela tá vindo lead, tá vindo oportunidade, mas não tá conseguindo converter aquelas oportunidades de contrato. E aí eu falei, cara, qual é o teu problema? Tá no atendimento ou tá no lead? Daí ele falou assim, cara, tá no lead, eu tô investindo pouco valor, R$750. Aí eu falei, tá, então a gente vai ter que aumentar o tráfego. Tem que colocar mais grana pra vir mais oportunidades pra te conseguir atender e dar teu show lá. Só que eu não tenho mais grana pro tráfego. Eu disse pra ele, eu vou aumentar pra R$1.000. Não tem mais grana. E aí, lá pelas tantas, na mentoria, eu tava numa call com ele, vendo a imagem dele, mostrou um iPhone. Ali, não sei qual era o modelo do iPhone, mas era um telefone de 6 pau. 15, iPhone 15, certamente. Aí eu... 20. Aí eu fiquei tentando entender, sabe? Porque a minha cabeça, ela funciona assim, ela é meio julgadora. Eu fiquei tentando entender, assim, qual que é a lógica desse cara colocar a grana dele, que é escassa, que é limitada, num telefone de 6 mil, sendo que o que vai mudar o jogo dele é a porra do tráfego. Vende teu telefone e põe no tráfego, cara. Aí eu falei, mas, cara, tu tá com telefone... Era uma menina, né? Tava com iPhone de 6 mil reais. Por que tu não vende essa merda e coloca tudo no tráfego? Daí a cabeça da gente fica criando cenário pra justificar as decisões erradas que a gente toma. Sim. Eu preciso do iPhone porque eu preciso atender os meus clientes aqui, o outro trava e tal. Cara, tu tá me dizendo que com R$2.500 você não consegue comprar um telefone bom de outra marca pra te atender os teus clientes? Total. Tipo, tá criando... O cérebro dela tá criando um cenário pra autorizar ela a comprar um iPhone que ela quer. Pra se aparecer pra pessoas que ela nem gosta. Eu tenho situações de mentoradas que ficam criando empecilhos. Mas vai... Agora vamos pensar na tua imagem digital, né? Assim, como é que é o Instagram? Tu tá tendo clientes e tal? Porque a gente faz essa assessoria também. Não é só a assessoria técnica trabalhista, né? De ensinar a fazer um processo e dar resultado, mas também atrair clientes. Aí o que acontece? Não, mas eu preciso contratar um fotógrafo para tirar uma foto profissional. Cara, assim, ó, selfie, sabe? Selfie, bota lá, faz vídeo. Mas eu não sei fazer. Faz vídeo no Reels, sabe? E equipamento também, né? Preciso comprar um equipamento. Isso. Deixa eu falar pra ti que eu faturei em lançamentos do ano passado mais de R$4 milhões. Com microfone com uma webcam, e microfone de 150. Então, assim, não tá no equipamento, cara. Tá em tu botar o teu time em campo do jeito que vai e depois... E eu vou te dizer uma coisa, tá? Depois de um tempo, esse negócio... tudo bem, tem a técnica da venda, ontem o Vini falou na live, inclusive, tem um cenário bonito. Sim, tem que ter um cenário bonito, é importante, isso converte, isso resolve, mas não é regra. Eu vou te dar um exemplo que tu conhece, que um dia o que acontece? Meus clientes, eles passam por um funil e tal, e ali aparece um agendamento automático comigo. E às vezes pessoas agendam de última hora e eu acabo... Tu tem um sistema de automação de mensagens. De mensagens, exatamente. E aí essa pessoa chega num ponto que ele pode agendar comigo. E eu não vi que ele agendou para aquele horário e eu saí para andar de bicicleta com a minha filha, ali no bairro e tal. E tem um ponto que não foi ainda inaugurada a estrada e é só mato na volta.
O que aconteceu? Eu olhei, deu um bip no meu telefone, e eu chamada agora com o cliente. Eu digo, puxa vida, eu não estou no ambiente ideal, não estou com a roupa ideal, estou andando de bicicleta, que imagem eu vou passar para o cliente? Eu tinha 2 opções. Ou eu ignorava, fingia que tinha dado um problema técnico e não atendia, não convertia e não vendia, ou eu atendia o cara e tinha uma possibilidade de fechar com ele. O que aconteceu? Vou atender, né? Imediatamente atendi. Ô, cara, tudo bom, velho? Olha só, desculpa, eu vi aqui que tu me chamou, só vi agora. Eu tô passeando com a minha filha, olha aqui, ó. Conectou. Rapport. Total. E eu acho que o maior rapport de todos é ser quem tu é. Mas vamos fazer uma observação. Uma coisa é tu ser roots, guarda do embaú. Outra coisa é tu ser desleixado, cidreira, tá? Ó, quando tu tem um cenário ruim atrás, isso vai depor contra ti. Agora, quando tu tá passeando com a tua filha de bicicleta, é outra coisa. É que eu tive que transformar aquilo. Eu transformei. Aí tu já começa a conversar com o gatilho do desapego. Total. Claro. Total. Fala, cara, tô atendendo aqui. Então, assim, o que eu falo é, quando tu vai atender numa reunião, tu vai com o teu melhor. Isso. Tá? Agora, se tu dá com pouco não tá no teu melhor, leva pro lado do roots. Isso. Tipo, eu sou roots porque eu quero, não é porque eu não tenho pra comprar um equipamento top. A gente transforma o cenário ideal. Sim. O cenário ideal se transforma. Sim. Inclusive, as pessoas compram histórias. Elas não compram o produto. Essa é a verdade. Sim, comece pelo porquê do Simon Sinek. Aí. Nossa, exatamente. muito top. Muito bom, né? Esse é o ponto. Os líderes se servem por último, é um livro dele bom também. Bom, esse não conheço. Mas, assim, é justamente isso. Primeiro, trazer a conexão, né? E eu acho que autoconfiança, isso é uma coisa que eu desenvolvi que eu não tinha antes. Porque também, né, não só a questão de ser funcionário público e tudo mais, de ter essa história familiar também, mas assim, ó, a gente é educado, a nossa sociedade, agora não mais, porque tenho filhas, né, no colégio, tu também, mas assim, o Vini também vai ter daqui a uns anos, né, mas assim, ter uma formação. A nossa formação que a gente fez era para ser empregado. A gente não teve uma formação empreendedora no colégio e nem na faculdade, porque a faculdade não nos ensina a ser empresários do direito. E quem é filho de funcionário público também em casa não tem essa formação. Mas tu tivesse um pouco disso, né? Tive, porque meu pai fazia investimentos imobiliários a vida inteira. Então, o dinheiro que sobrava, enfim, né, dos meus pais, ele comprava imóveis que estavam num preço bom, ele reformava, porque o imóvel estava para estar com preço bom, é porque estava ruim, né? Reformava, mobiliava e alugava mobiliado. Então, assim, tinha uma outra fonte de renda paralela ao serviço. E era a confiança que ele tinha. Não, e já conversando com a veia empreendedora dele. Total. Com certeza. Total. Com certeza. Ela viu isso, né? E eu acho que muito tem a ver com isso que tu disse agora há pouco. A confiança que a pessoa vai ter em si. Porque quando o cara me liga, eu penso, cara, esse cara tem muita sorte de ter caído aqui, porque eu vou dar o meu sangue por ele. Então, na verdade, no final das contas, acaba sendo que eu sou um prêmio para esse cara. Com cara, certeza. esse pensamento... Se ele não quer me comprar, ele que vai perder, cara. Esse pensamento e eu tenho certeza disso, porque eu dou o melhor, cara. Eu vou até o fim. E se ele não quiser, bom... Virada de chave total esse pensamento aí. A gente começa a ter confiança, que a Vanessa falou. E o que tu falou agora, eu sou bom pra esse cara, ele teve sorte de cair aqui. Aconteceu com nós lá no escritório também. A gente começou atendendo. E sabe aquela crença limitante de que tu acha que tu não é bom? É a síndrome do impostor. Total. Isso era muito forte em mim, porque quando eu comecei, eu não tinha OAB. Então eu sempre me sentia ali meio impostor mesmo. Né? Mas eu sempre fazia o comercial, eu não fazia o jurídico. E aí um dia um funcionário meu, que trabalha comigo até hoje, ele trabalha comigo desde 2007, no escritório que eu trabalhava antes, lado a lado, mesa lado a lado. Depois, quando eu abri o meu escritório, eu contratei ele. Foi o meu primeiro funcionário. Depois ele saiu em 2015 e voltou em 2018 e tá comigo até hoje, o Cris. O Cris um dia chegou pra mim e falou assim, Vini, a gente é bom no que a gente faz. Tu é responsável, cara. Então, assim, vamos valorizar isso aqui, vamos cobrar mais, aumentar honorários. E aí foi a primeira vez que eu pensei, falei, cara, eu não sou trambiqueiro nesses caras que estão aí. Exato. Eu me responsabilizo, eu entrego aquilo que eu prometo, cara. Por que eu tô me punindo em cobrar menos do que os caras que estão lá vendendo? Então aí comecei a ter fé em mim mesmo, ali no escritório. Começou a dar certo isso aí. E continuando essa evolução da Vanessa, eu quero saber depois assim, tá, beleza. Aí tu começou a trabalhar nas grandes firmas e quando é que tu migrou pro teu escritório? Tá.
Olha, é mais recente do que vocês podem imaginar. Na verdade, o meu escritório, eu migrei agora, em 2022, né? E foi bem na época do curso, da mentoria. Mas eu já vinha no momento, eu acho que a pandemia foi uma grande virada de chave para todo mundo. E quem soube aproveitar esse momento de pandemia fez dele um momento de autorreconhecimento. Foi um momento em que eu parei para pensar quais eram os meus valores realmente. Porque até então eu era sócia num escritório, né? Eu já tinha migrado, já não era mais funcionária e tal. Pipoquei uns anos e já estava há 10 anos como sócia de um outro escritório. Só que aquilo lá já não tinha mais a ver com a minha mentalidade. Eu queria mais do que isso, era diferente a forma de pensar. E aí a pandemia fez com que todo mundo fosse para casa. E aí todo mundo em casa, trabalhando ali, eu fiquei pensando nos meus propósitos, porque o que eu queria da minha vida, como é que eu me imaginava dali a 20 anos. Sabe aquele exercício que tu faz ali na mentoria, de dizer, tá, 20 anos, como é que tu quer estar? 10 anos, 5 anos. E aí, assim, o que tu tá fazendo para chegar lá? E eu disse, cara, eu tô com 45 anos. O que eu fiz para atingir meu objetivo? Não, agora é a hora. E aí, de novo, eu tive que dar a segunda pivotada, que foi enfrentar um grande medo, porque aí eu já tinha minhas filhas, já tinha uma carreira sólida, querendo ou não. Eu faço direito do trabalho com uma mão nas costas, né? Então, para mim é fácil, só que aí entre o fácil e o cômodo, sabe? A pessoa começa a se acomodar depois de um determinado tempo. E eu disse, não, mas não é isso que eu quero. Eu quero mais, sabe? E aí eu posso. E aí veio a autoconfiança da autorresponsabilidade, eu comecei a estudar. Então, o autoconhecimento é muito bom para isso. E aí foi em 2022 que eu saí formalmente da sociedade, mas antes disso eu já tinha estruturado uma outra empresa de consultoria, em que eu já estava prestando consultoria. E aí o curso foi, assim, o fechamento de ouro do que eu precisava, porque aí ele me deu o norte do que eu precisava fazer para justamente atingir o objetivo que eu queria. E tu falou uma coisa que é muito forte, que é a questão da pandemia, né? A pandemia foi um evento triste que a gente teve na nossa história, e que foi um evento transformador. Ele transformou o mundo, não só o nosso mercado, obviamente, né, mas o mundo inteiro. E eu estava bem posicionado na pandemia, porque eu já vinha do movimento de digitalização, eu já estava posicionado. Quando eu contei aqui no episódio anterior do podcast, que quando aconteceu a pandemia, comecei a ganhar dinheiro com nem água, porque eu já estava na internet. As pessoas já não tinham mais opção de ir lá no escritório contratar, elas precisavam pesquisar no Google, pesquisar no Facebook, olhar no Facebook, e aí me encontravam lá. Tava eu navegando sozinho lá. Veio todo mundo para mim. E aí a galera dos advogados mais tradicionais, que estavam com aquele status quo ali, isso aqui vai ser para sempre, de repente tiveram que ir para a quarentena, de repente parou de vir cliente, de repente parou de ser expedido alvará por um tempo. E os caras... Eu não sei, Vanessa, eu quero ver de ti, mas deve ter chegado um momento que a galera pensou assim, fodeu. Caiu a casa. Total, Caiu né? a casa. Olha, Como é que foi pra ti? Tu já tava no escritório que tu era sócia nessa época? Sim, já tava quase saindo desse escritório. E lá era trabalhista? Trabalhista, reclamante, fazíamos toda a parte de atendimento de trabalhadores e tudo mais. Era esse a expertise do escritório, e a gente só atendia trabalhador. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar, não, peraí, né? Estou aqui fechada em casa, o que eu quero para mim, né? Eu sei o direito do trabalho, eu sei os erros que os empresários cometem. Então, quem sabe bater, sabe defender. Então, vou começar a pensar num atendimento extrajudicial, aí a minha mentalidade foi nessa. Boa. Extrajudicial, que eu não dependa do judiciário, que eu possa prestar consultoria para pequenos e médios empresários. Fui atender a cartela de clientes que tu deixou lá, que tu não queria mais. Carteira de clientes que tu não queria. E aí, assim, fui fazer esse atendimento por quê? Muita gente foi para o home office, precisava ter contratos alinhados do home office. Quem é que vai pagar infraestrutura? Quem é que vai pagar ferramentas? Vai ter computador? A empresa que dá? Como é que é? Tem que ter alteração do contrato de trabalho. Então, vamos fazer um atendimento dessas pessoas nisso daí. E aí eu comecei a pensar onde é que eu poderia me colocar, pivotar justamente
o meu negócio. E comecei a fazer isso em paralelo e também sabendo, né, que eu não queria concorrer com os sócios, né, e continuei fazendo o processo, mas ficou muito tempo parado, acho que alguns meses que ficou suspenso os processos, né. Mas lá no escritório, nesse primeiro momento que pandemia, teve um sentimento de, putz, e agora? Eu acho que foi meio estranho, porque assim, ó, todo mundo no início achou que ia ficar 15 dias em casa, né? Não sei vocês, mas a gente achou logo no início, não, vão ficar aí uns 15 dias, depois, não, vai ser uns 3 meses, depois... acho que vai ser um pouquinho mais do que isso. Né? E aí não vinha, e vacina, e não vinha, e tá, e aí... E assim, o processo do trabalho mudou muito, né? As audiências que eram presenciais passou a ser virtual, e aí como é que a gente se adapta? No início ninguém gostava, porque ninguém sabia, né? E aí depois todo mundo começou a fazer, e agora a gente não quer mais sair. E isso daí é uma coisa bem interessante que aconteceu. No mundo, né, profissional, a gente também tinha isso de ser resistente, e toda mudança é assim. Então, assim, não tenha... Se eu puder dar um recado aqui aos advogados, né, não tenha medo da mudança, porque é normal a gente ter resistência. Muda um processo, muda um sistema, muda uma coisa. É difícil se adaptar. Só que a gente... eu tô aqui, eu tô vivendo aqui, não importa se eu tenho mais de 40 anos. Eu tenho que tentar fazer o meu melhor. Tá, mas Vanessa, mesma coisa. Tu é uma advogada especializada em direito do trabalho. E os nichos, como é que entraram nesse jogo aí? Tá, os nichos, eles entraram de maneira paralela, porque daí não tinha nicho dentro do direito do trabalho, né? E foram vindo aos poucos. A gente fez alguns testes, né, dentro da parte de nichos já estabelecidos, mas agora eu estou desenvolvendo um nicho novo, na verdade 2, um deles o Vini nem sabe. Nem me fala. Essa é a magia. Não fala. Ele diz, mas não me fale. E não fala mesmo. Essa é a magia do nicho. A gente navegar por mar azul. Exatamente. A gente explorar o inexplorado. Exato. Eu acho que é o grande... É a magia. Porque assim, ó, ontem o Pedrão... Tem os fundamentos do nicho, só isso. A dica é a seguinte, faz o curso, aprende o que é nicho e explora, cria o teu. Exatamente. Cria o teu e navega nesse mundão, desse mar azul. Pós-live, o Pedrão mandou uma mensagem pro Pedro Jesus. Falou pra mim assim, cara, tu viu a chave que tu desbloqueou ali na tua live? O nicho que tem no curso vai te trazer 20 mil. Mas o nicho que vai te enriquecer é o teu. É o que tu vai descobrir. Com certeza. É isso aí. E outra coisa, Vanessa, quando chega a pandemia, hoje tu tem um posicionamento bem, bem forte no Instagram. Sim. Tu tá bem posicionado. Inclusive, depois deixa o arroba aí o pessoal te seguir. Tá. Quando chegou a pandemia, tu já tinha Instagram? Já tinha posicionamento lá? Não tinha. Eu criei o Instagram, eu acho que foi, sei lá, final de 2020, o início de 2021. Também não tinha, só tinha criado o nome dele, mas eu acho que eu tinha, sei lá, não tinha ninguém, não tava rodando nada. Qual é a tua arroba lá, pessoal, seguir? @vanessairala.adv. Sigam a Vanessa, porque ela tem um posicionamento, e hoje o nosso tema do podcast é essa pivotização, palavra que eu nem sei se existe, mas vamos chamar assim, pivotização do advogado tradicional para o digital. E ela é o exemplo disso. Ela advogava antes, ela tem uma carreira de 20 anos, tu falou, né? Era funcionária pública e depois começou a fazer advocacia tradicional. Então ela tem bem essa trajetória. E aí ela pega e se reinventa. Isso. Pós-pandemia, essa fase de digitalização, aí ela se reinventa. Hoje ela tem um posicionamento bem forte no Instagram. E ela conseguiu entrar no digital. Então, assim, pra gente até se encaminhar pro final... Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Uma pergunta pra encaminhar ao final, mas manda ver. Não, eu só ia dizer assim, ó. O que tu diz, Vanessa, pra galera que tava na mesma situação que tu há 2 anos atrás... Que pensa que entrar pro digital é difícil. E o que tu fala pra essa galera aí? Eu falo que não pode ter medo, tá? E sentar na mesa certa, né? Conhecer as pessoas certas. Não adianta achar que qualquer um pode fazer, né? Então, assim, o curso foi decisivo por quê? Porque é alguém que já chegou lá. Então, se eu quero subir no topo da montanha, eu preciso conversar com quem já subiu. Então, ficar ali com os conselheiros do caos do lado, né, dizendo, não vai dar certo, ou tentar conversar, ou tentar conversar com gente que ainda não atingiu
Não adianta. Então tem que botar a cara, tem que ir com medo mesmo, né? Tem que ir com medo, né? Tem que ir com E o que medo. tu diria pro fundo? Agora vamos nichar ainda mais tua Ai, resposta. meu Deus. Porque a minha pergunta é exatamente a dele, só que um pouco mais direcionada. O que tu diria pro funcionário público que tá cansado com aquela estagnação? Boa. Honestamente, eu diria, vai construindo, né? Vai fazendo no mínimo o alicerce do teu castelo, até um momento que tu te sinta seguro, porque eu sei que não é fácil, eu já estive ali, e mesmo assim, eu era muito jovem, mesmo foi difícil. Imagina quem já está há bastante tempo, por exemplo, e quem é mais velho, faz o teu alicerce, né? Também Com planejamento, com né? planejamento, e depois tem essa virada. A gente tem vários colegas lá do Tem. curso, né, que já estão saindo da CLT, estão saindo... Quando me perguntam sobre isso no Instagram, a coisa que eu falo é, a gente tem que ser responsável, né? Então, daqui a pouco as pessoas têm filhos, as pessoas têm as contas para pagar ali. Cara, não se joga, tá? Porque não é fácil, como eu falei, demanda um tempo. Então, faz um plano de transição. Vou me demitir e comprar o curso. Não, calma. Não deixe fazer isso. Calma. Não deixe fazer isso, porque eu poderia pensar no meu dinheiro, eu quero vender todo custo. Mas eu vou criar um inimigo ali na frente. E eu sou muito bom nisso, cara. O Tobias, ele é da turma 2, e eu nunca tinha te visto na vida antes, e hoje tu é um dos meus melhores amigos. Por quê? Porque a gente encontrou ali um alinhamento de mentalidade de pessoas que realmente... Porque assim, tu falou da mesa certa agora, né? Eu posso sentar na mesa errada achando que é a mesa certa. Qual que é o indício, qual que é o vetor que eu vou entender ali, o indicador que eu vou entender se é a mesa certa ou a mesa errada? Cara, se tem só pessoa reclamando, pessoa sem resultado, tu tá no lado de um monte de fracassado. Porra, perceba, se tu é o melhor daquela mesa ali, cara, sai fora porque tu tá na mesa errada. Exatamente. Pula, vai. Se tu é a pessoa mais Perfeito. inteligente da mesa, né, a que mais sabe, a que mais conhece, a que tem o melhor resultado, tô na mesa errada. E eu sempre falo isso, falei isso na live ontem também, que eu me considero uma pessoa média, eu não sou mais inteligente, eu tenho dificuldade de processar as coisas. Tanto é que eu criei uma regra pra mim mesmo, nunca tomo uma decisão na primeira proposta. Eu sempre tenho que refletir sobre aquilo ali. E eu falei na live ontem que normalmente no meio que eu estou, eu não sou mais inteligente. E isso é uma ótima coisa, cara. Isso é ótimo. Porque, quer dizer, eu tô drenando aquilo que as outras pessoas têm pra eu chegar no nível delas. E aí, quando eu chego no nível delas, a gente vai mudando ali o espectro da coisa que está acontecendo. Exatamente. Né? Isso é importante. Sempre aquela adaptação e a percepção do momento que a gente se encontra, né? Outra coisa que eu diria para os advogados também da velha advocacia, tenha humildade. Porque uma das coisas que acontece é que o advogado tradicional, ele viu o mercado acontecer numa determinada época e aquilo deu muito certo, né? Então, tem gente muito próspera ainda da antiga advocacia, só que essa não é a tendência para os próximos anos. Então, e se o antigo advogado não tiver humildade para aprender com quem está aí fazendo coisas novas em direção ao futuro, ele não vai conseguir ter o mesmo futuro que aqueles que estão chegando. E agora eu vou dar uma boa notícia para os advogados cara, tradicionais que estão vindo para o digital, tá? O advogado tradicional, eu pressuponho que ele já tem uma carteira de clientes. E como está acontecendo uma migração do analógico para o digital, eu acredito que nos próximos meses o ROI passa a ter um menor espaço e o LTV passa a ter um grande espaço. Então, assim, aquele cliente que já tem, aquele advogado que já tem cliente, trabalhar estratégias de novos negócios na carteira vai trazer para ele uma vantagem competitiva no mercado. Se ele depender somente do digital, ele vai jogar com uma margem de lucro mais baixa. O ROI está diminuindo. Exato. Campanhas que eu tinha ROI de 5 por 1, ou seja, investia 1, voltava 5, hoje tem ROI de 2 por 1. Então tá difícil, mas ainda é possível. Eu tô ganhando 100% em cima ainda, tá bom? Mas nos próximos anos vai ficar mais apertado. E é muito legal, até para encerrar, a gente pensar na seguinte estratégia. Estamos já no digital. Não esquece do offline. Claro. Não esquece, porque o digital ele converte para o offline. Então, todo mundo que entrou na tua porta, ele já está no offline. Trabalha aquela turma. Claro. É um campo a ser florido. Cuida daquela turma, conversa com eles, mantém contato com eles. Porque a partir daí tu vai começar a gerar um círculo de novas possibilidades fora do digital. Claro. O que vai garantir a tua perpetuidade na advocacia é a tua carteira de clientes. Isso. Seja um colecionador de clientes. Se tu tiver, eu sempre falo isso também, se tu tiver hoje 10 clientes e amanhã tu tiver 100, no dia que tu tiver 500 clientes, vai ter todo dia brotando do offline novas oportunidades de ação, de contratos. Então, mas isso tu tem que nutrir. Não pode deixar o cara esquecer de ti. Isso. Porque quando ele te passar por um problema jurídico, ele tem que lembrar quem é a referência de advogado dele.
Por que ele vai lembrar? Porque tu tá lá falando com ele, perguntando como é que ele tá, dando informações dos processos que ele tem. E outras coisas que a galera mais jovem aí tem um erro muito, muito grave, né? Ah, teve uma decisão de improcedência, não vou falar com o cliente, fica com medo do cliente. Cara, o que o cliente quer é verdade. Total. Se tu entregar o teu melhor e não conseguir reverter, mas tu for justo, limpo com ele, ele vai continuar tendo você como referente de advogado. Então, assim, tenha o cliente por perto. Cria uma estratégia de ter o cliente por perto, nem que seja através de lista de e-mail, caso tenha bastante cliente. Tobias, eu quero pedir também que tu deixa o teu arroba aí, tu tá te posicionando muito bem no Instagram também, pra galera te seguir lá. Começando. Nunca fui um cara muito preocupado em me posicionar, sempre me preocupei mais em dar resultado, sempre fui um cara muito mais preocupado no operacional. Então, com essa mudança de percepção, eu tô me preocupando também em gerar um conteúdo com as percepções que eu tenho. @Tobias Falcão, segue lá. Falcão sem o... Falcão sem acento, claro, né? É sem acento. Ó, então assim, pra concluir o episódio de hoje, eu quero agradecer a presença da Vanessa Irala, quero agradecer a presença do meu co-host Tobias Falcão e a gente se vê no próximo episódio.